O batismo é uma das doutrinas básicas da cruz. É um efeito que acontece instantaneamente com qualquer um que crê em Jesus Cristo como Salvador, morrer com ele para ressuscitar também com ele. Hebreus 5 a 10 e Hebreus 6, 1 e 2. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito, tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque é Cristo, e há muito que se falar dele, tanto coisas simples como complexas. Os rudimentos, ou conceitos básicos, são mais simples de serem entendidos, e também são chamados de leite da palavra, pois o leite é fácil de ser ingerido, reservado para os ditos meninos, que são aqueles novos na fé, os que recentemente nasceram do Espírito e são, digamos, bebês na fé ainda. Já as coisas mais complexas são chamadas aqui de alimento sólido, ou, em inglês, muito se costuma dizer carne. A carne é reservada aos que estão já há algum tempo na fé. É uma fé diferente daquela mostrada pelos rudimentos? Não, de forma alguma. Mas são desdobramentos mais complexos e de maior dificuldade de compreensão do que o leite, mas todos derivam de uma única mensagem, o Evangelho. O leite podemos simplesmente tomar, mas a carne deve ser mastigada para depois ser ingerida, para então ser absorvida pelo corpo. Da mesma forma, nós ruminamos a carne da palavra. Pensamos, pregamos, pensamos mais uma vez, damos um descanso, voltamos a pensar novamente, estudamos a palavra, etc. Existe aqui um processo de mastigação, ou ruminação. A própria palavra ruminação diz respeito a animais que mastigam o mesmo alimento várias vezes para maximizar a absorção de nutrientes dos alimentos. Assim também somos nós. Após ter consumido e se familiarizado com os rudimentos da palavra, ou seja, o leite, nós devemos passar a ruminar a palavra para compreender melhor suas complexidades e não voltar a cair em erros passados, como obras mortas. Obras mortas são todas as obras que você mesmo produz em troca da bênção de Deus, que Ele dá somente gratuitamente através da fé em Cristo. Paulo aponta esses fundamentos da palavra: arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Hoje quero explorar um deles, o batismo. A palavra batismo em si tem o significado no grego de imersão, submergir ou mergulhar. Ela era usada de forma secular em contextos de navios afundando ou tecidos tingidos ao serem mergulhados na tinta. Quando pensamos no batismo de água, é justamente isso que acontece, inclusive. Você é submerso na água para depois levantar sobre ela, com a água representando a morte, a submersão, a nossa morte em Cristo, e o levantar da água, a ressurreição dos mortos pelo poder de Deus. Vejamos como a palavra batismo, então, é usada no contexto do Novo Testamento. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Marcos 1:4. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João 1:29-34. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem o homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo:
eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aqui vemos algumas coisas interessantes. João Batista foi enviado para batizar pessoas para o arrependimento e para anunciar a vinda de Cristo. Para que ele fosse manifestado a Israel, João batizou com água. João, como mensageiro e anunciador de Cristo, nunca aponta para ele próprio, mas para aquele que está mostrando, sempre. Ele deixa muito claro que batiza com água para arrependimento, mas aquele que vem depois dele, que é antes dele, batiza com o Espírito Santo. Então temos aqui dois tipos de batismo, o de água e o do Espírito. O de água, feito por João, era para o arrependimento para a remissão de pecados. Já o do Espírito é através de Cristo, o que verdadeiramente tira o pecado do mundo. Veja a sequência dos fatos. Batismo de água, depois arrependimento, depois remissão dos pecados. Sabemos que Cristo é quem tira o pecado do mundo, e também sabemos que todo aquele que nele crê tem a remissão de pecados e vida eterna. Atos 10, 42, 43. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quem é que traz a verdadeira remissão de pecados? Cristo. Como? Através da fé no seu nome, no Evangelho. O que quer dizer, então, que o batismo de água de João Batista era para arrependimento para a remissão de pecados? Ora, o arrependimento é uma mudança de ideia, uma mudança de convicção. É a palavra metanoia no grego. E esse arrependimento, ou seja, mudança de convicção, João diz que traz a remissão dos pecados. E o que traz, mais uma vez, a remissão dos pecados é Cristo. Logo, o arrependimento que João pregava através dos batismos que ele fazia era para apontar para Cristo Salvador, para que o povo se arrependesse de suas obras mortas e más e tivessem fé no verdadeiro Salvador, no nome de Cristo, que morreu e ressuscitou por todos nós. O arrependimento é uma mudança de convicção de uma ideia para outra, de uma mentira para a verdade, de obras mortas para a fé em Cristo. Preste atenção nos próximos textos, em como o arrependimento está associado à fé em Cristo, pois não adianta mudar de ideia de uma mentira para outra, mas sim da mentira para a verdade, tornando a palavra arrependimento sinônimo de conversão a Deus pela fé em Cristo. Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Atos 19, 3 a 5. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 20, 20 e 21. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos 20 e 21, especificamente, quero apontar o uso da palavra conversão. Essa palavra no inglês está traduzida como arrependimento, que é repentance, e no grego como metanoia, que é a mudança de ideia. Mais uma vez mostrando que o arrependimento, a mudança de convicção e a conversão sempre levam à fé em Cristo, de outra forma seria vazio e sem valor. Marcos 1, 14 e 15. E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Atos 3, 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor.
Todo arrependimento que leva à remissão dos pecados é o arrependimento que é uma mudança de ideia de uma convicção falsa, como obras mortas para a salvação, para a verdade que é Cristo e o Evangelho. Sem a fé em Cristo, sem a verdade, todo tipo de mudança de ideia ou tristeza referente ao arrependimento dos seus pecados específicos não leva a lugar nenhum. E se nos arrependemos de pecados específicos que cometemos, que esse arrependimento venha com a fé no Evangelho, que sou perdoado em Cristo, pois isso é que produz satisfação e fruto verdadeiro. Se Deus permitir, ainda faço outro vídeo cujo tema central seja o arrependimento. Por ora, voltemos ao batismo. Então vimos que a doutrina do batismo faz parte dos fundamentos da palavra, que o batismo de água de João era para arrependimento para a remissão dos pecados, e não batismo de água para a remissão dos pecados diretamente. Que o batismo de água é uma figura do batismo do Espírito e representa a nossa morte e ressurreição em Cristo, e que a palavra batismo significa submergir, o que também nos lembra que não se trata da nossa morte e ressurreição, pois não éramos nós lá na cruz, mas sim estas coisas em Cristo, como se estivéssemos imersos nele quando ele morreu e ressuscitou, fazendo com que sua morte fosse a nossa morte e a sua ressurreição a nossa ressurreição. Romanos 6, 3 a 11. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto é uma explicação muito simples e direta sobre o batismo. Nós fomos plantados ou submersos em Cristo, de maneira que sua morte significa a nossa morte, e a sua ressurreição, a nossa ressurreição. O batismo significa estar em Cristo, e você pode imaginar Cristo como a própria água e nós dentro da água. Ou então, como o texto diz, plantados. Podemos imaginar Cristo como o solo e nós como uma semente dentro desse solo. Ou então, como uma roupa ou armadura, como se vestíssemos Cristo, estando nele, de modo que o que aconteceu com ele, conosco também acontece. O que significa estar morto? Pois ainda vivemos nesse mundo, respiramos, comemos e fazemos coisas do dia a dia. Estar morto significa que eu reconheço que a morte de Cristo é a minha morte, pois eu estou nele. É reconhecer que eu morri para o mundo e para a lei. A lei, que apontava o meu pecado, não tem mais nada a dizer de mim, pois estou morta em Cristo. E, estando morta, não há mais condenação vinda pela lei. Já o mundo, com seus princípios e conhecimento, também não tem mais nada a dizer sobre mim, nem que bom, nem que mal, pois estou morta. O que é o orgulho? Para o morto, nada. O que é a condenação, a reputação, a perda e a morte? Para o morto, nada. E se já está morto, já não morre mais também. O próximo evento que acontece na vida do cristão após o seu batismo na morte é receber a vida eterna de Cristo, que é Ele próprio. Com a morte, sempre vem a ressurreição dos mortos, pois Deus é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso batismo significa que o que aconteceu com Ele acontece com nós, pois nele estamos. Romanos 6, 4, 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Perceba o paralelo desses dois versículos. No quinto, Paulo diz que fomos plantados na sua morte para sermos ressuscitados. A ressurreição dos mortos ainda é um evento futuro para nós. Já no versículo 4, o versículo anterior,
ele diz que fomos sepultados na sua morte pelo batismo para andar em novidade de vida. Depois da morte, sempre vem a ressurreição. Mas a ressurreição desse nosso corpo ainda é futura. Mas ainda assim ganhamos vida hoje em Cristo como nosso alimento e bebida, para que eu possa andar em novidade de vida. O Evangelho traz aspectos passado, presente e futuro. Na doutrina do batismo também temos o passado, que é a nossa morte em Cristo, o futuro, que é a ressurreição, e o presente, que é a lembrança por nós desse batismo, no qual continuamos a reconhecer a carne como crucificada para recebermos a vida da ressurreição de Jesus no nosso espírito hoje. Romanos 6, 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Já nesses 2 versículos, Paulo diz que, pelo batismo, estamos mortos ao pecado. Como isso acontece? Se estamos em Cristo e ele carregou os pecados do mundo na cruz para o perdão, então morremos com ele para o pecado. E nisso o pecado não tem força sobre você. Ironicamente, se você tentar parar de pecar através de seu próprio esforço, você vai acabar pecando mais ainda, pois a lei do pecado nos seus membros é mais forte do que a sua vontade de não pecar. Mas se você renovar a sua mente através do Evangelho e da doutrina do batismo, existe um poder real que atua, que é o poder de Deus para a salvação, que faz você morrer para o pecado no tempo presente. E só então o pecado acaba não tendo mais efeito sobre você. Por quê? Porque, mais uma vez, está morto no batismo de Cristo, e isso traz paz e verdadeira liberdade. Romanos 6, 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando Paulo fala sobre não apresentar seus membros ao pecado, ele logo em seguida te dá a alternativa do que fazer, pois sabe que, como pecadores, ninguém consegue se esforçar para deixar de pecar. E a alternativa que ele dá não é seguir a lei, mas sim apresentar-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus. O ato de nos mostrar a Deus como vivos dentre os mortos é o ato de ter fé no batismo, encontrado no Evangelho, de que morri com Cristo e em Cristo, para receber vida de ressurreição hoje. O que acontece é que, sendo o Evangelho o poder de Deus para a salvação, ao aplicar o batismo a nós mesmos, que é relembrando dia após dia, o poder de Deus da cruz nos crucifica ao mundo, ao pecado e à lei, para que então possamos estar em uma posição de receber sua vida eterna. E isso é andar em novidade de vida. E isso é não mostrar seus membros ao pecado, mas sim a Deus como vivos dentre os mortos. Romanos 7, 1 a 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esse texto agora mostra como, no batismo, também morremos para a lei. A lei é boa e justa, mas para nós que somos pecadores, ela acaba movimentando ainda mais o movimento do pecado no nosso corpo, ao se deparar com a lei do pecado que habita em nós. Por isso que, para nós levarmos uma vida de centralidade ao invés de jogados de um lado a outro pelo pecado e pela lei, nós devemos ter conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, e mais especificamente do batismo, que é a doutrina da nossa morte ao pecado, à lei e ao mundo,
para que recebamos vida de ressurreição de Deus e andemos em novidade de vida, não por nosso esforço, mas pelo poder de Deus através do Evangelho e das doutrinas de Cristo. E o jeito de se fazer isso não é através de um ritual, mas sim da simples fé do que Deus prometeu em Cristo seja verdade. Filipenses 3, 1 a 11. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo, segundo a lei, era irrepreensível. Ele tinha grande reputação como fariseu, pois fez, entre aspas, tudo certinho de acordo com a lei. Isso rendeu a ele um grande fardo a carregar, uma grande imagem a ser mantida. Mas tudo isso ele perdeu, e continua a considerar morto pelo conhecimento de Jesus Cristo. Aqui está o batismo mais uma vez. Pois ele, tendo morrido para a lei e para o mundo, não mais é condenado pela lei e não mais tem a obrigação de manter sua imagem de fariseu perante um Israel descrente. Todas essas coisas que ele tinha conquistado, que lhe rendiam coisas a ganhar no mundo, ele crucificou. Pois é melhor perder todas essas coisas, reconhecendo-se como morto a elas, para viver em novidade de vida, que é o próprio conhecimento de Cristo, do que juntar esses tesouros terrenos que são passageiros. Mas a vida eterna de Cristo, que é a sua vida de ressurreição após a morte, me é ganho muito mais abundantemente do que todo o tesouro e bens materiais e reputação que o mundo possa me oferecer. O batismo é libertador. É a doutrina da minha morte e ressurreição em Cristo. É libertador, pois já não tenho medo da condenação da lei. Também é a doutrina de Cristo que me permite morrer ao pecado, tanto uma vez quanto a todo momento, me desamarrando da escravidão do pecado. E o batismo também me liberta de toda a obra morta que eu fazia antes de conhecer a Cristo. Me liberta do mundo, de suas coisas boas e ruins, para viver em novidade de vida na ressurreição de Cristo para Deus. E isso tudo é pela fé. A posição do batismo é o meu lugar de morte, onde não é esperado nada de mim em obras, apenas fé em Deus e no Evangelho. Nesse lugar, Deus é o primeiro que se move. É Ele que te entrega a vida eterna gratuitamente, e não através de um ritual que você faça em troca da bênção de Deus. Ele oferece vida gratuitamente por meio da fé no nome de Jesus Cristo. Nesse lugar de morte, Deus me dá a vida e me equipa e me alimenta da sua palavra e me guia para toda a sua bela obra, pois Ele é Deus dos vivos, daqueles que Ele ressuscita dos mortos através do batismo de Cristo, do batismo do Espírito. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.